A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. O meu abraço a você que tem acompanhado o meu canal. Sejam muito bem-vindos. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 1 em diante, vamos falar sobre a pregação do Evangelho do apóstolo Paulo, né? Pois bem, vamos lá. 1 Coríntios, os coríntios eram um povo de muita fé, e Paulo acompanhava bem de perto, e era a igreja que tinha os 9 dons. Os 9 dons não era uma igreja perfeita, porque não existiu até hoje nenhuma igreja perfeita. Ainda existirá a igreja perfeita, que é a igreja de Deus, né? Essa será perfeita, é a igreja com corpos glorificados. Mas era uma igreja que procurava fazer a vontade de Deus. E Paulo, escrevendo uma carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 15, ele diz: irmãos, quero lembrar-lhes do Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Então veja só, Paulo esteve em Coríntios, fundou a igreja, pregou o Evangelho, preparou presbíteros, preparou pessoas capazes, homens tementes a Deus, e os deixou lá para continuar a obra, porque Paulo era um apóstolo que não vivia parado em um só lugar. Paulo, ele andava por vários lugares fazendo a obra do Senhor. Paulo pregava de dia, naquela época não tinha energia, né? Ele pregava de dia e fabricava tendas à noite, aqueles lampiões, né, candeeiros, né, lamparinas, né? Ele fabricava tendas e ele comprava o material, fazia as tendas e vendiam as tendas, já que naquela época era o costume das pessoas morar em tendas. Para não se tornar pesado a ninguém, Paulo fazia isso. Pois bem, aí ele diz então: irmãos, quero que lembre do Evangelho que lhes preguei, o qual receberam e no qual estão firmes. Ou seja, mesmo eles estando firmes, Paulo lembra desse Evangelho a eles, para que eles continuem firmes e não se esqueça da pregação do Evangelho. Não se esqueça. Você podia fazer até uma pergunta hoje, você que não é cristão, podia até fazer: por que os crentes pregam todos os dias? Porque eles todos os domingos, terças, quintas, quartas, sextas, de repente cada igreja tem o seu dia de cultuar, estão na igreja sempre pregando a mesma coisa. Nós pregamos a mesma coisa todos os dias exatamente por isso que Paulo está dizendo, para não esquecermos da pregação do Evangelho e não esquecermos do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Porque mente parada, ela é o quê? Oficina, né, do diabo, né? A mente parada se abre brecha para o inimigo, principalmente quando se para de ler a Bíblia, de louvar a Deus, de orar, né? O dever do cristão é esse. Ele foi constituído como cristão, ovelha do Senhor, como servo de Deus, no intuito de quê? De fazer a obra do Senhor. Sempre que, não pode ser todo dia, mas pelo menos 3 vezes na semana, devemos estar na igreja, pregando a palavra do Senhor, fazendo a sua obra com alegria, né? Deus, ele se agrada disso. Versículo 2, ele diz: por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão.
Então, Paulo pregou e recomendou que se apegassem a essa palavra, que praticasse, se apegar é praticar a palavra, né? Não é porque pregou uma vez, pronto, foi o suficiente, não. Ele pregou, né, deu exemplo, pregando a palavra, mas eles devem continuar examinando as Escrituras, como hoje chegamos na igreja, o pastor prega, mas quando chegar em casa temos que examinar as Escrituras no dia a dia, para nos fortalecer na graça e no conhecimento da palavra. Porque quando passarmos por uma luta, uma tribulação, por uma investida do inimigo, vamos estar firmes e fortes, né, para enfrentar essa investida, né, para recusar, para refutar essa investida do diabo em nossas vidas. Então, o objetivo de nos apegar à palavra é isso, de nos firmar, de continuar firmes na palavra é isso, é crer de uma forma correta, né? Crer fazendo a obra, do contrário, ela é vã. Se você não se apegar a ela, você está fazendo uma coisa em vão, ou seja, não vale de nada, não faz nenhum efeito na sua vida. Amém? 3. Pois primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Paulo pregou e disse: olha, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém? Isso está nas Escrituras Sagradas. Eu estou aqui em Corinto para transmitir isso a vocês. Os nossos pecados, eles serão perdoados em Cristo, porque Ele morreu por nós, Ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados. Amém? Então, para que esses pecados continuem sendo perdoados e nós consigamos a nossa salvação, precisamos estar firmes e inabaláveis, constante na obra do Senhor, porque aí o trabalho não será vão. Mas se formos inconstantes e não estivermos firmes, aí o trabalho é vão e de nada adianta. É como a onda do mar que vai e volta e nada mais acontece além disso. Ela só vai e volta, sem mais nenhuma novidade. A vida do cristão não, ela é uma vida de novidade de vida, de renovo, né? Tem que estar sempre havendo um renovo na vida do cristão. Amém? Aquela folha velha que ainda tem, ela tem que cair e nascer uma folhinha nova, verdinha. Amém? Aquela fé errônea tem que ser lançada fora. Tem que ser uma fé firme, uma fé seguida de obras, porque a fé sem obra é morta e inoperante. 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, o que ele quis dizer que a morte não teve poder sobre Jesus Cristo. Amém? Ele foi ressuscitado pelo seu Pai, por Deus Pai, e ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. A morte não o tragou, né? Ó Argidões, cadê a sua força? Assim diz o apóstolo Paulo: ó morte, cadê a tua força? Pode ter força sobre qualquer outro ser, mas sobre o meu Senhor Jesus Cristo tu não teve força, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Pois bem, 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então, quando Paulo escreveu essa carta, as 500 pessoas que Paulo diz que o Senhor apareceu, tinha alguns que ainda estavam vivos, né?
podia servir de testemunho que ele estava pregando a verdade, né? Isso é importante, quando a gente prega algo e vive aquele algo. E quando temos uma prova concreta, ainda é melhor ainda, não é verdade? Ainda é melhor ainda, né? Pois bem. 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Foi exatamente quando ele pegou a carta para perseguir os cristãos. E o Senhor teve um encontro com Saulo, ele ainda era Saulo na época, né? E o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí aconteceu toda aquela história que ele manda na casa de Ananias, ele fica cego. Ananias ora, ele volta a enxergar, e a partir daí ele deixa de ser Saulo de Tarso e passa a ser Paulo, apóstolo Paulo, né? O Senhor, ele é estratégico em mudar o caráter do homem. O caráter do homem está no nome. Se você tiver o nome sujo, você chegar ali no centro, você vai financiar um carro, deu tudo certo, mas quando vai olhar no Serasa ou no SPC, seu nome está lá e você não tem como tirar o carro, porque o seu nome é o seu caráter. Se você sujou o seu nome, você sujou o seu caráter, você sujou a sua vida completamente. Amém? Depois destes, né, então, aí pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então Paulo, muito humilde, né? Porque para mim Paulo é um dos maiores apóstolos, apesar de não ter vivido ali na íntegra com Jesus, aprendido na íntegra com Jesus, mas depois do que aconteceu com Paulo, do encontro com ele Cristo, Paulo para mim se tornou um dos maiores apóstolos que o mundo já conheceu, né? Na sua inteligência, na sua sabedoria e na sua perseverança. Amém? Então, mas ele se considera: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, para encerrar, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Amém? Então, Paulo, ele trabalhou mais do que os outros apóstolos, entendeu? E não se considera o maior, se considera o menor. Mas a Bíblia diz que o menor aqui será o maior no reino de Deus, né? Aquele que se considera o menor será o maior no reino de Deus, né? Então, eu acho isso um grande exemplo da parte de Paulo, né? Quando ele se considera um dos menores, né? Hoje em dia, todo mundo quer ser o maior, tudo que todo mundo faz quer honra, quer glória para ele, mas nós não queremos, não devemos querer glória nenhuma para nós, porque toda honra e toda glória é para o nosso Deus, né? Ele que é digno de honra, de glória e de louvor. Que Deus os abençoe. Agradeço esta oportunidade de poder entrar em seu lar e trazer uma mensagem vinda da parte de Deus, né? Escrita por um dos maiores apóstolos que o mundo já conheceu, o apóstolo Paulo. Inscreva-se no meu canal, dê o seu like, ative o sininho para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus abençoe e até os nossos próximos estudos.